Trago um abraço lá da Segunda Igreja Batista de Sumaré, aos irmãos. E é um privilégio e uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Eu sempre louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida das pessoas que confiam em nós, né? Sei de que é obra de Deus em nós, mas ter pessoas que confiam em nós é um privilégio, porque somos pecadores. Eu vou falar um pouco dessa manhã, o que Paulo sofreu acerca disso. Mas agradeço ao pastor Rubens, pastor Lazzarini, pela confiança. Temos orado por você, pastor. Não vemos a hora de ter a grande vitória de Deus na sua vida. Pode abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler o texto do versículo 1 ao versículo 11. E estaremos meditando sobre o tema, do cristãos transformados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 11, diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é isso que vocês creram. Biblicamente é um fato de que todo cristão ele é transformado. Não há a mínima possibilidade de ser cristão e não ser transformado. Nós encontramos isso na palavra de Deus por meio de alguns ensinamentos tão claros na Bíblia, como o ensino de Cristo sobre o nascer de novo, João capítulo 3, a doutrina da regeneração, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, o ensino de Paulo quando fala de que quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que surgiram coisas novas. A necessidade que o cristão tem de se despir do velho homem e se revestir do novo homem, Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 11. Ser cristão é necessariamente ser transformado. Não existe cristão que não é transformado. Então a pergunta que eu quero que nós pensemos nessa manhã é essa. A questão então não é se somos transformados, mas o quanto já fomos transformados. É isso que deve estar na nossa mente. Você deve ver na sua vida evidências da salvação em Cristo, transformações da salvação em Cristo Jesus na sua vida. Isso é bom, isso glorifica a Deus, isso serve de testemunho a Deus e às pessoas. Mas a pergunta que eu quero deixar para nós nessa manhã é o quanto já fomos transformados. Capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo trata de um problema bem específico, algo que está ocorrendo naquela igreja, que é esse problema. Versículo 12 que nós não lemos diz assim: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos?
Havia pessoas na igreja afirmando que não existia a ressurreição dos mortos. E Paulo então escreve todo o capítulo 15 para defender a verdade cristã, de que Cristo ressuscitou, sim, dentre os mortos. Combatendo então a heresia, desmascarando os falsos profetas ou os falsos mestres que existiam na igreja. Segunda carta ele vai dizer que havia super apóstolos no meio da igreja. Não sabemos o porquê esses irmãos estavam afirmando a inexistência da ressurreição, mas podemos supor algumas coisas. A primeira que podemos supor é a influência da doutrina dos saduceus. Todos nós sabemos que os saduceus, uma seita do judaísmo, era uma parte, uma ramificação do judaísmo que não cria na ressurreição, na vida após a morte. Não cria na imortalidade da alma e nem na ressurreição do corpo. Sabemos que na igreja de Corinto havia muitos judeus. Sabemos que, então, uma possibilidade é que esses judeus, seduzidos pela doutrina dos saduceus, pudessem não crer na ressurreição. Mas também sabemos que podia ser uma influência do pensamento grego da época. Os gregos criam na imortalidade da alma, mas rejeitavam totalmente a ressurreição do corpo. A igreja de Corinto estava sendo contaminada pela sabedoria humana. Nós encontramos isso no início da carta. Paulo defendendo a loucura do evangelho, a loucura da mensagem da cruz, contra a sabedoria humana que estava penetrando na igreja. E a igreja mais se iludindo com essa sabedoria humana do que se firmando na mensagem do evangelho. Talvez o pensamento grego da época estava influenciando aqueles irmãos a rejeitarem parte do evangelho de Cristo e crendo em coisas daquela cultura. Mas uma terceira opinião é de que havia uma oposição ao apostolado de Paulo. Havia pessoas na igreja de Corinto que não reconhecia Paulo como apóstolo. Então o seu ensino sobre a ressurreição era questionável. Uma das maiores oposições que Paulo enfrentou em alguma igreja é a igreja de Corinto. Você vai encontrar na segunda carta as pessoas dizendo assim: ele pessoalmente nem impressiona muito, e o seu ensino é muito duro. Aquela igreja havia pessoas de que não aceitava o apostolado de Paulo. E se você não aceita Paulo como apóstolo, você não aceita o ensino dele como verdade de Deus. E Paulo então ele vai se defender dessas questões da seguinte maneira, de maneira muito simples. Primeiro ele vai dizer de que ele pregou o evangelho. Versículo 1, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Seja quando eu estive aí pela primeira vez, como agora, eu lhes prego o evangelho que recebi, o evangelho que não é da minha parte, o ensino de que não é o meu ensino, mas o ensino que eu recebi, o ensino da parte de Deus. Esse é o evangelho que o salvou, Paulo está dizendo. A mensagem que eu transmiti desde o primeiro dia que eu estive aí até hoje, é o evangelho que eu recebi, não é a minha opinião, não é o que eu acho, mas é aquilo que eu recebi do próprio Cristo, como ele escreve aos Gálatas. E a maior evidência para aqueles irmãos de que o ensino de Paulo não era meramente humano, obrigado. Aquele evangelho, aquele ensino então de Paulo, a maior evidência
é de que por meio daquele evangelho, daquelas palavras, é que eles foram salvos. E Paulo está lembrando aqueles irmãos disso. Paulo diz: eu não fui aí para discutir a respeito da ressurreição. Eu não fui aí para ter um diálogo entre os pensamentos dos saduceus, dos gregos ou o meu. Nem fui aí para dar opinião acerca da ressurreição. Eu estive aí pregando e afirmando o que o Evangelho diz. E o Evangelho diz que Cristo ressuscitou. Segunda coisa que Paulo defende, ele diz que a ressurreição faz parte do conteúdo do Evangelho. Qual é o conteúdo do Evangelho? Se você quer pregar o Evangelho, o que você não pode deixar de dizer? O fundamento da nossa fé. Ele explica de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. O texto diz. A ressurreição é parte essencial do conteúdo do Evangelho. Se negar a ressurreição, nega o Evangelho. Não tem Evangelho sem a ressurreição. Não há como crer no Evangelho e não crer na ressurreição. Paulo está afirmando isso. Não existe Evangelho se Cristo não ressuscitou. Pois tanto a vinda, a morte, o sepultamento e a ressurreição, Paulo diz no texto, são segundo as Escrituras. Versículo 3. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Negar a ressurreição é negar o Evangelho, é negar o Antigo Testamento. Aliás, quando Cristo se depara com os dois discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, e eles não conseguem entender que Cristo ressuscitou, e eles diminuem a fé em Cristo, até então Jesus era o Cristo, mas no diálogo eles falam, sabemos que ele era um profeta poderoso. Jesus foi rebaixado na fé deles, e Jesus então conversando, percebe que eles não conseguiam, não havia crido nele como Messias, porque não criam na ressurreição. E o texto diz que Jesus, começando do Antigo Testamento, da lei e dos profetas, explicou tudo o que havia acontecer com ele, inclusive de que ele tinha que ressuscitar. Não tem como negar a ressurreição. Negar a ressurreição é negar o Evangelho, é negar as Escrituras, é afirmar que as Escrituras são falsas, é negar que o Evangelho salva. E Paulo então diz de que a ressurreição é um fato, não é um conceito. Ninguém está discutindo sobre a ressurreição, se ela existe ou não. A ressurreição está sendo testemunhada por pessoas que viram. Ela ocorreu, Jesus ressuscitou, apareceu a Pedro, aos 12, mais de 500 irmãos. Você está duvidando? Pergunte para elas, que alguns morreram, mas muitos ainda estão vivos. Não estou aqui para ficar conversando teologia, ou dialogando teologia. A ressurreição é um fato. Ocorreu. E pronto. E temos testemunhas que viram. Como pode então alguns de vocês afirmarem não existir ressurreição dos mortos? Se o Evangelho ensina isso, se as Escrituras relatam isso, se muitos viram isso, e se o próprio Cristo apareceu ressuscitado. Mas o questionamento, meus irmãos, era possível por causa disso, porque foi Paulo quem havia ensinado a doutrina da ressurreição dos mortos. E as pessoas não estavam crendo nele. Se você questiona o apostolado dele, você questiona o ensino dele. Aliás, muitas das vezes que Paulo se defende, ou defende o seu apostolado,
É porque defendendo o apostolado, ele defende o ensino que ele prega e o Cristo que ele prega. Então se fazia necessário. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nenhum cristão tem selo do Inmetro. Tem? Visível. E você olha e diz, crente. Não temos, meus irmãos. Não temos de uma maneira tão clara, visivelmente, de que somos salvos. Nós, os pastores, não temos uma evidência, um sinal, uma marca no corpo de que somos chamados ao ministério pastoral. As pessoas questionam sobre nós. As pessoas questionam se você é crente. As pessoas questionam se nós somos realmente pastores chamados. Porque o fato é que ninguém vai crer naquilo que afirmamos, somente porque afirmamos. Essa é a verdade. Ninguém vai crer apenas porque falamos. Ninguém vai crer simplesmente porque dizemos. Nem no Antigo Testamento a vocação de alguém era aceita simplesmente porque a pessoa falava que era. Israel reconhecia uma pessoa vocacionada quando essa pessoa demonstrava o carisma de Deus, o poder de Deus na vida dela. Foi assim que Deus arrumou um meio de testificar daqueles que eram chamados, daqueles que não. Moisés foi assim. Moisés perguntou, eu vou lá tirar o povo do Egito, mas como eles vão saber de que Yahvé realmente apareceu a mim? Aí Deus, pega a vara. Vão saber porque o meu poder estará com você. Foi assim com Davi. O que criou maior ciúmes no coração de Saul? Porque enquanto Saul medroso, o maior, ele não era o maior de todos? Não deveria o maior de todos guerrear com o maior de todos do outro? Mas estava lá com medo. E Davi foi e venceu. E todo mundo sabe, Israel sabia de que ele não venceu por ele, mas pelo poder de Deus. E Saul fala, ixi, agora levantou alguém entre nós que tem o poder de Deus com ele. O que lhe falta? A não ser arrancar o trono de mim. Ninguém vai crer nas coisas só porque falamos, meus irmãos. Não, sou crente sim. Devemos falar. Mas cuidado. Pessoas nos questionam. Talvez sua esposa, seu marido, que não são cristãos, questiona se de fato você é crente. E tantas outras situações. Paulo sabe então de que ele não é unanimidade em Corinto. Ele sabe que tem opositores, ele sabe que questionam a sua vocação, questionam o seu ensino. E a pergunta é como Paulo lidou com isso, como que ele apresentou isso, como que ele respondeu a tudo isso. Primeira coisa que ele fez foi com muita humildade. Versículo 8 e 9 diz, depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo mesmo tem plena convicção do evangelho da ressurreição, porque ele tinha visto, porque era testemunha ocular. Mas ele não se orgulhou disso. Quando ele foi responder aqueles opositores acerca da ressurreição de Jesus, ele não falou, mas eu vi. Esse não foi o argumento dele principal. O argumento principal é que a Escritura diz. E Jesus apareceu para esse e também para mim. O orgulhoso já ia mandar direto, mas eu vi, porque eu sou o apóstolo, eu sou o cara, eu sou o bom. Paulo não fez isso. Paulo com muita humildade.
Paulo humildemente compreende o questionamento daqueles irmãos em duvidarem do seu chamado apostólico. Existem coisas que são sensatas. Deus me chamou também cedo de idade. Fui para o seminário novo de idade. Fui consagrado novo de idade. E é normal as pessoas olharem para você e ficar assim: quem que é esse rapaz aí? Normal, meus irmãos. E é compreensível isso. Existe sensatez nas coisas. E Paulo sabe de que o questionamento daquela igreja acerca dele ser apóstolo ou não é sensato. Existe sensatez no questionamento. Existe maldade também no coração dos irmãos. Mas existe sensatez. E ele vai falar isso porque ele é humilde. Ele reconhece isso. Paulo não tinha andado entre os 12. Ele sabe isso. Ele sabe de que o fato de não ter andado com os 12 é um bom argumento para questionar o seu chamado apostólico. Sabe disso. Ele reconhece. Ele diz: eu sou um apóstolo fora do tempo. Ou um nascimento falho. Na sua tradução. Eu fui feito e chamado apóstolo depois de todo mundo. É meio estranho o meu chamado apostólico. Foi diferente dos demais. Há uma sensatez. Ele reconhece humildemente que foi feito apóstolo depois de todos. Mas não apenas isso. Sabendo que o ministério apostólico era de edificar a igreja. Sim? Apóstolos, pastores são chamados para edificar a igreja de Deus. Ele se considerava o menor de todos os apóstolos, indigno de ser apóstolo. Porque enquanto os apóstolos estavam edificando a igreja, Paulo estava perseguindo e destruindo a igreja. Pastor Rubens, ele não só deu risada numa piada sobre a igreja. Ele foi aquele que perseguiu e destruiu a igreja. Em outro livro ele vai dizer de que ele era blasfemo. Enquanto Estevão estava morrendo por Cristo, por pregar o evangelho, Paulo estava se alegrando com a sua morte. Enquanto os apóstolos estavam anunciando o evangelho, Paulo estava arquitetando planos para persegui-los, aprisioná-los e até matá-los. Ele se sentia indigno de ser chamado apóstolo, menor de todos, exatamente porque era contrário ao apóstolo. O apóstolo edificava a igreja, ele era aquele que destruía a igreja, ou procurava destruir a igreja. Então Paulo humildemente compreendia os motivos pelos quais os seus opositores duvidavam do seu chamado. Existia uma sensatez no questionamento. Entende isso? Realmente eu não sou digno de ser apóstolo. Realmente eu fui feito depois de todos os outros. Porém tinha um detalhe importante, e é aqui então que nós entramos no nosso tema. Pra vocês acharem que eu não estou louco. Paulo diz que ele era a obra da graça. Versículo 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu sou apóstolo não por mim mesmo, não por minhas próprias qualificações. Eu sou apóstolo por causa da graça de Deus. Qual Deus convocaria para ser apóstolo um nascido fora de tempo, um que era contrário à sua vontade,
Um que procurava destruir aquilo que Deus estava realizando. Que Deus faria isso? Somente um Deus gracioso. Pois sem a graça, Deus destruiria todos aqueles que lhe opõem. Não é isso que o Evangelho diz? Todos nós cantamos hoje. Éramos inimigos de Deus. Mas por graça, Deus nos fez filhos. Não apenas filhos, filhos amados de Deus. Olha o que o Werner de Boer diz sobre esse texto. A graça constantemente se revela como graça, justamente pelo fato de ter compaixão com o mais miserável e com o pior. É isso. Paulo é exemplo disso. Não tinha ninguém pior do que eu. Ainda para ser chamado apóstolo, eu era tudo que é contrário ao apostolado. Paulo era indigno, menor de todos, porém feito apóstolo pela graça de Deus. Paulo era alguém salvo e transformado pelo poder da graça de Deus. E ele diz isso em várias cartas. A graça divina para comigo não foi inútil. Ele diz à igreja aos Coríntios, quando ele diz: eu temo de que a graça na vida de vocês foi em vão. O que Paulo está querendo dizer? Por que a graça não foi em vão ou inútil na vida de Paulo? Porque ele conhecia a teologia da graça, porque ele tinha o discurso na boca sobre a graça? Não, meus irmãos. Porque ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Como apóstolo, eu trabalhei mais do que todos os outros. Paulo não está dando a sua opinião, ou Paulo não está se vangloriando, é uma constatação. Eu canso de ouvir pessoas dizendo que Paulo era orgulhoso. Paulo não é orgulhoso. Paulo defende o Evangelho, e o que é, o que não é, não é. E Paulo afirma categoricamente aquilo que Deus fez e faz na sua vida. Ele não está se achando que fez mais do que os outros. Ele está constatando que ele fez mais que os outros. Olha os sofrimentos que Paulo teve, os outros sofreram também. Mas Paulo defendendo na mesma carta o seu direito de ser sustentado, o seu direito de receber ajuda da igreja. Ele diz: Pedro, quando vai viajar, leva sua esposa. E eu? Paulo sofreu absurdamente, porque ele não tinha dado com os 12. E muitos questionaram o seu chamado apostólico. O ministério de Paulo exigiu muito mais dele do que dos outros. Talvez Paulo viajou mais, sofreu mais perseguições, trabalhou mais, ganhou menos do que todos. Nem o reconhecimento de apóstolo ele tinha como os demais. A obra da graça em sua vida era algo real. Era algo vista por todos. Paulo, como apóstolo, trabalhou mais do que todos e ninguém podia negar. O Werner de Boer diz: a graça ativa, a graça dá poder e capacita para o engajamento, a dedicação, o trabalho e o sofrimento. Quando Paulo diz: eu sou o que sou, e o que eu sou é obra da graça, então nós podemos olhar
de que todo o trabalho que ele fez, o mover de fazer, o não desistir, o engajamento, a dedicação, o sofrimento que ele passou e suportar o sofrimento, é o que a graça faz. É o que a graça produz. Olhemos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu, morte de cruz, e foi até o fim. E por que foi até o fim? Porque suportou tanto sofrimento, tanta dor, porque se engajou com tanta dedicação, porque a graça de Deus, o poder de Deus, opera isso em nós. A graça nos faz trabalhar na obra de Deus. A graça nos faz permanecer trabalhando na obra de Deus. Pela graça, Deus nos usa com poder e realiza a sua obra. Ninguém podia negar o quanto Paulo havia sido transformado, meus irmãos. Entende isso? Feito uma nova criatura. O quanto ele tinha deixado de ser o perseguidor da igreja e agora aquele que edifica a igreja. Usado por Deus, capacitado por Deus. E eu quero que você guarde isso nessa manhã. As pessoas podiam olhar para Paulo e ver o quanto ele era pecador e indigno para ser chamado de apóstolo. Havia uma sensatez nisso. Porém, era impossível não ver o quanto Deus o havia transformado e o quanto Deus o usava através de suas mãos poderosas e graciosas. Podiam ver. Paulo é isso, Paulo é aquilo. Ele não é eloquente, né? A igreja de Corinto falou tão mal de Paulo, né? Ele não é eloquente. Reclamava. É isso, é aquilo, fez isso. Fez. Não é apóstolo porque não andou com os 12. Pode fazer uma lista do tamanho do mundo. Mas a questão era, quem pode negar o que Deus fez na vida dele e por meio dele? Quem pode negar? E é isso que ele diz. Eu li e não passei, perdão. Ele diz: sou o que sou, trabalhei mais do que todos, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A resposta que Paulo deu àqueles opositores, aqueles que não confiavam nele ou até negavam a sua vida diante de Deus, foi reconhecer então humildemente a sua condição de pecador, mas ao mesmo tempo fazer com que eles deparassem com a obra da graça na sua vida. Deve existir isso na nossa vida. Existe quem eu sou, quem você é, mas existe também o que a graça faz em mim e faz em você. Entende isso? Eu quero que você guarde isso. O mais importante não é o quanto nós ainda pecamos, mas sim o quanto a graça divina já nos transformou e nos usa para a glória de Deus. Vou dar 2 tipos de árvore para você. Tem uma árvore que chama árvore de Natal. Vocês já viram a árvore de Natal? A árvore de Natal é bem bonita, né? Enfeitada. Às vezes você olha, não, a árvore de Natal é linda. Tem cristão que é a árvore de Natal. Ele se reveste de uma imagem, ele se reveste de uma maneira de viver e de agir,
tão bela, tão impecável, tão irrepreensível, mas não produz nada. É a árvore de Natal. Ele nunca erra, ele nunca peca, nada há de questionar na vida dele, e ai se alguém questioná-lo, ainda que haja sensatez no questionamento. Muito bonito, muito perfeito, muito religioso, muito belo. Árvore de Natal não produz nada. Há um outro tipo de árvore. Isso, tenho certeza que vocês sabem mais do que eu sobre árvore. Mas vamos pegar um limoeiro. Ó. Tem espinho, às vezes tem bicho comendo lá, mas produz limões. Paulo não é árvore de Natal. Quando as pessoas olham para ele, ele sabe de que há nele coisas que não são perfeitas. Ele sabe de que há coisas na vida dele de que não é da melhor maneira. Quando questionar o seu apostolado, ele sabe de que ele não é um dos 12, ele sabe que foi feito depois. Ele reconhece todas essas coisas, que existe sensatez no questionamento. Ele não é árvore de Natal. Ele é um homem pecador, indigno. Mas ele produz frutos. Eu trabalhei mais do que todos. Vocês podem questionar quem eu sou. Mas eu quero ver vocês questionarem o que a graça de Deus fez em mim, faz em mim e através de mim. As pessoas podem questionar o que falamos, mas ninguém pode negar aquilo que a graça faz. Porque quando Deus faz, quando a graça atua e transforma a vida, ninguém pode negar, meus irmãos. Você tem que entender isso. Servimos um Deus que transforma homens pecadores em homens à imagem do seu Filho. E quando Deus realmente faz algo, não há dúvida de que Ele fez. Versículo 11. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é isso que vocês creram. Paulo conclui dizendo que é o seguinte: ressurreição existe porque a Escritura afirma, porque pessoas viram, e ainda que eu tenha ensinado e vocês possam duvidar, creiam na ressurreição. Independe se a doutrina da ressurreição foi ensinada por mim, o fato é que essa doutrina faz parte do Evangelho. É uma doutrina que a igreja deve fundamentar sua fé. Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos com Ele. Nessa manhã, a minha mensagem para as nossas vidas, com muito amor, é fazer essa pergunta para você: quem é você? Algumas pessoas foram assistir o filme, né? Até esqueci o nome do filme. E saiu recentemente. E a grande chave do filme é essa pergunta: quem é você? E aí você tem a menininha que treina. E a chave do filme é quando ela diz quem é ela. E ela vai dizer que ela é cristã, salva por Cristo, transformada por Deus e assim por diante. Quem é você? Você é cristão? Então você é alguém transformado. Deus começou uma obra em você.
Você deve ser cristão. Você deve ser pai, mãe, marido, esposa, filho. Quem é você? Eu sou cristão, sou pai, sou esposo, sou pastor, sou São Paulino. Tá ruim, mas sou. Quem é você? A graça divina tem produzido transformações em você? Qual foi a última mudança que você percebeu em você? Vou contar para vocês a primeira evidência que eu tive em mim de que eu havia sido salvo. Estava no retiro, no ano 98, na igreja, retiro da segunda igreja, jovem adolescentes. Fui bravo porque eu não queria ir. Se eu fosse contar tudo que eu falei contra a igreja, minha mãe e meu pai construíram uma casa atrás da igreja católica, do lado da igreja batista. Xinguei minha mãe e meu pai horrores, que eu disse para eles: não tem lugar pior para construir a casa onde vocês construíram, atrás de uma igreja e do lado da outra. Fui para o retiro. Sempre fui competitivo, extremamente competitivo. Cheguei no retiro, estava bravo, aquela questão de divisão dos grupos. Lógico, eu era visitante, outra pessoa foi liderar o grupo onde eu estava. Sábado de manhã teve umas brincadeiras, no sábado à noite eu já tinha arrancado o cara de líder e eu estava liderando. Porque com ele na liderança eu não ia ganhar nunca. Se ele ficou bravo ou não, isso não era problema meu, eu não me preocupava com isso. O importante é que eu tinha que ganhar, e com aquela pessoa na frente liderando eu não ia ganhar. Passo sábado, domingo, segunda noite, no culto da noite, após a pregação, Deus diz assim: Mateus, você ama a sua vida? Eu disse: eu amo. Amava a minha vida. E Deus disse: mas o meu amor é maior do que isso. E eu disse para Deus: eu creio no seu amor. Mas olha o que eu disse: mas eu não tenho força para abandonar a vida que eu levo. Acaba o culto. Ninguém ficou sabendo, porque não teve aquela questão: quem aceitou Jesus? Não teve isso. Foi apenas uma oração final do culto. Vamos para brincar da gincana. Eu não estava preocupado em ganhar. Fui dormir naquela noite. Fui orar, rezar, nem lembro como que eu chamava aquilo na época, e eu disse essas palavras para Deus: Deus, eu estava estranho, porque eu não estava preocupado em ganhar. Isso não faz parte de mim. Primeira evidência de que Deus havia me transformado. Eu jamais viveria casado. Não daria certo com ninguém. Eu jamais me submeteria a liderança alguma. Nem pai, nem mãe, nem escola, nem professor, nem pastor, seja quem for. Deus transformou a minha vida. Quais são as evidências da transformação de que o poder da graça divina operou, tem operado na sua vida? Somos chamados a ser transformados por Deus, meus irmãos. E uma vida cristã saudável, uma vida cristã conduzida verdadeiramente pelo Espírito de Deus, como também lemos no início do culto. O cristão, ele é guiado pelo Espírito. Uma vida cristã saudável é uma vida onde Deus está operando transformações
em nós, no nosso caráter, no nosso ser e assim por diante. Paulo disse: a graça divina para comigo não foi inútil, porque do dia que Deus me salvou em Cristo, Ele tem me transformado, me feito novo, me usado para a glória do seu nome. Do início ao fim, eu ando com Deus, Deus me transforma, Deus me usa, porque a graça de Deus opera isso. O meu medo, como pastor, é que a nossa geração viva uma fé cristã sem ser movida e sustentada pela graça de Deus. O meu medo é a gente ser uma geração de cristão que não aprendeu a ser transformado pelo poder que há em Deus. É um medo porque o cristão sem graça, ele não é nada. O meu medo, meus irmãos, é de que, embora Deus, quando nos salva, nos transforma, é nós não darmos continuidade a essa tão grande salvação de que operou em nós. Eu não sei quanto vocês, mas temos visto os cristãos tão cheios de seus pecados e de que não conseguem vencer os seus pecados. Divórcio correndo a rios. Porque quando você detecta o problema do pecado no relacionamento, na vida das pessoas, elas não conseguem superar os seus pecados, elas não são transformadas, meus irmãos. Nós somos o povo de Deus, chamados por Deus, salvos por Deus. O Espírito de Deus habita em nós, nós devemos ser transformados por Ele. Você e eu devem olhar para dentro de si, ver os pecados que habitam em nós e buscar esse Deus transformador, até de que Ele nos transforme e nos faça novo, nos faça melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores cristãos, cidadãos, pais. Não adianta a igreja desse tempo ficar falando as coisas, porque as pessoas podem questionar o que falamos. O que ninguém pode questionar é as transformações que a graça opera. É verdade, igreja, aos Coríntios, eu realmente não sou um apóstolo como os demais. Sou um apóstolo meio torto, nasci fora do tempo. Sou totalmente indigno, porque persegui a igreja, blasfemei. Mas eu sou o que sou, e o que eu sou é aquilo que a graça fez em mim. Vocês podem negar o que a graça fez? O desafio para nós, meus irmãos, é esse: quem vai realmente ser transformado e usado pela graça divina para o louvor e glória do nome de Deus? Precisamos ter sede de Deus. Precisamos ter sede de sermos novas criaturas, em sermos transformados. E eu tinha colocado no início e eu termino. Filipenses 2:12. Paulo diz isso: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ele vai dizer de que todo o agir e efetuar é de Deus, porque não há transformação que nós podemos fazer em nós. O único que pode nos transformar é Deus, o poder dele. Mas nós devemos pôr em ação. Ou outras versões: desenvolvai a vossa salvação. Deixe, permita, busque de que Deus transforme vocês. Você e eu somos transformados, porque todo cristão é,
Mas o quanto já fomos transformados? Busque, teme a Deus, para que Ele lhe transforme cada dia mais. Para que a transformação que Ele opera na sua vida glorifique o seu nome. Para que a transformação que Ele opere na sua vida ganhe pessoas para Cristo Jesus. Tenho certeza que ninguém é árvore de Natal acha que está perfeito e totalmente belo. Ainda tem uns bichos em mim. Ainda tem umas folhas bem ruins em mim. Ainda sei que muitos vão me questionar. Às vezes podem ser questionamentos injustos. Às vezes podem ser questionamentos bem sensatos e reais. Mas no fim das contas, o que importa não é o tanto que eu ainda sou pecador. Porque isso eu serei até Cristo voltar ou até eu morrer. O que verdadeiramente importa é o quanto a graça já me transformou, me transforma e me usa para a glória dele. A árvore de Natal reclama de todo mundo, mas não produz nada. Eu prefiro ser o limoeiro, cheio de espinho, bicho, mas que produza frutos que glorificam o nome de Deus. Eu quero orar por nós. O desejo do meu coração nessa manhã era que Deus despertasse todos nós a buscá-lo, crendo e tendo fé de que Ele quer nos transformar, nos fazer melhores, por meio do poder do Espírito, por meio da palavra, por meio de sua graça. Baixe a cabeça. Oremos ao Senhor. Pai Santo, louvamos o Teu nome pelo culto. Tantas verdades que cantamos por meio dos hinos, louvores. Nós somos pecadores, Deus. Homens, mulheres indignos. Éramos inimigos do Senhor. Mas o Senhor é um Deus tão gracioso que se compadece e tem misericórdia dos próprios inimigos. O Senhor nos chamou. Em Cristo Jesus o Senhor nos salvou. Em Cristo Jesus o Senhor nos deu uma nova vida. Em Cristo Jesus o Senhor começou a obra da salvação em nós, nos justificou. E agora nos deseja, Pai, a cada dia nos santificar. Nos deseja, Pai, a cada dia nos transformar cada vez mais semelhantes a Teu Filho Jesus. Nessa manhã, que o Senhor nos desperte, cada coração, a crer no Senhor, a crer a Deus, de que o Senhor transforma, a crer de que aquele que roubava não rouba mais, mas agora trabalha e reparte o que tem, como a sua palavra diz, a crer a Deus de que homens, por mais pecadores e piores que são, podem ser transformados em servos fiéis, que honram e glorificam o Teu nome. Nos ajuda nessa manhã, Deus, a crer de que ainda como pecadores, ainda cheio de bichos, ó Deus, árvores, com folhas, muitas vezes machucadas, ajuda-nos a crer, ó Deus, nessa manhã, de que por meio da Tua graça, o Senhor pode nos transformar e nos fazer muito melhores do que somos. Desperta, Pai, os nossos corações nessa manhã, para dependermos, nos humilharmos diante do Senhor, buscarmos diariamente, ó Deus, a Tua santa presença, a Tua palavra, por meio do Teu Espírito, e sermos feitos diariamente, ó Deus, transformados de glória em glória, como vimos na Tua palavra. Não nos deixa, Pai, viver uma religiosidade, às vezes apenas intelectual, de uma prática, Deus, às vezes apenas religiosa,
mas nos leva, Pai, a vivenciar o Evangelho, de que não consiste apenas em palavras, mas em poder do Senhor. E nessa manhã, Pai, humildemente, nós nos coloquemos diante do Senhor, reconhecendo o quanto precisamos melhorar, para que sejamos melhores maridos, esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores cidadãos, melhores cristãos, nesse tempo confuso e perturbado que vivemos. No nome de Jesus, essa igreja tome uma postura de buscar o Senhor, porque as obras que o Senhor operará por meio da tua graça fiquem tão claras, de que ainda que as pessoas questionem muitas coisas acerca de nós, elas não possam questionar aquilo que o Senhor faz. Que o nosso testemunho glorifique o teu nome e leve outras pessoas a crerem no teu Filho Jesus. Nós oramos agradecidos no nome dele.